Acabou, parou a graça. Hoje... Olá, amiguinhos. Hoje eu vou contar uma história muito triste e verídica aqui da minha família. É sobre o meu priminho Carlinhos. Carlinhos é essa linda criança aí atrás, vestida de palhacinho. Filho do meu tio Orlando, primo do meu pai. Vou colocar uma foto dele aí. Eu imitando o meu tio Orlando. Então, o Carlinhos era meu priminhozinho. Eu acho que ele tinha 6 aninhos de idade. Eu tinha acho que 9 na época, né? Aí, tio Orlando, o pai dele, tremendo de um bebum, pudim de cachaça, cachaceiro. Só vivia embriagado quando não estava trabalhando. Mas um homem muito trabalhador, como todos os homens da minha família, da parte do meu pai. Ô, rua barulhenta do inferno. Então, tio Orlando, final de semana, quando eu tava em casa, era atolando o pé na jaca, bebendo os barril de chopes, caipirinha, vodka, família cigana, tá ligado? Aí enchia a cara e ficava os adultos o dia inteiro na manguaça, enquanto as crianças, um monte de criança, né, dos outros primos, outros tios ali, tudo reunido, brincando. E tinha o Carlinhos, que adorava se vestir de palhacinho. Ele tinha uma roupa de palhacinho do carnaval que tinha ganhado, então ele vestia essa roupa, passava uns guache na cara assim, chapéuzinho, ia com seu triciclo de plástico e ficava com a criançada, os faveladinhos do bairro, né? Periferia da periferia da periferia da periferia da periferia. Então, eu lembro que a rua tinha sido asfaltada recentemente, era tipo uma ladeira assim. Eles moravam na baixada, né, na parte reta. Aí o que o Carlinhos, meu priminhozinho, fazia? Ele subia lá em cima com as criançadas. Quer dizer, a criançada ficava embaixo, né? Aí ele subia, aí descia com a motoquinha. Ui! Subia, descia, todo feliz. Aí descia, aí outra criança subia com a motoquinha e ficava revezando. Aí eu fazia um ciclo assim de umas 8 crianças, né? Aí, e ficava. E os adultos lá, enchendo a cara de manguaça. Aí um belo dia, isso não tem graça. Por que eu tô dando risada disso? Aí faz tempo, tá? Aí um dia, o Carlinhos lá subiu. Aí só que ele subiu mais do que o normal, né? Subiu até o altão mesmo, depois da ladeira. Aí veio descendo. Ui! E o que aconteceu? Em frente da casa dele, caminhão de gás tinha estacionado para descer o gás lá no cortiço que ele morava. Aí, um infeliz de um tiozinho estacionou um Fusca bem na frente do caminhão de gás que estava parado. Aí, na hora que o caminhão de gás estava indo embora, foi dar ré. E o Carlinhos descendo com tudo. Ui! O que aconteceu? O que aconteceu? O motorista do caminhão de gás não viu. E o Carlinhos, além de ter batido com tudo atrás da roda do caminhão, ficou só o caramelo, para falar outra coisa, né? Então, o nosso palhacinho foi de F, foi de arrasta pra cima, o pobre Carlinhos. Isso aí deixou o tio Orlando traumatizado. Aliás, todo mundo ficou traumatizado, né? Que tava lá na rua. Aí o tio Orlando afundou de vez na cachaça. Chegava... Vivia não só nos fins de semana, aí passou a ser 24 horas embriagado pra esquecer. Aí se acusando de negligência, se sentindo negligente, porque, por que eu deixei ele ficar andando, aquele negócio na rua, aquela motoquinha maldita. Aí teve o velório, né? Aí enterraram o menino vestido de palhaço, com um bonequinho de palhaço que ele tinha. Foi traumatizante ver aquele. Sabe o que tocou no velório dele? Balão Mágico. Que eu detesto essa música até hoje. No balão mágico, super fantástico. No balão mágico, não sei o que lá fica mais divo. Ai, que coisa bizarra. Velório de criança vestida de palhaço, tocando balão mágico o tempo inteiro. Não gosto nem de lembrar isso. Eu tenho trauma dessas músicas, essas batidas melódicas dos anos 80. Do balão mágico. Eu detesto o balão mágico. Eu não suporto o balão mágico. Aí essa foi a história do priminho Carlinhos. Muito triste, né? Então, a dica de hoje aí pra você que é pai bebum negligente, se for beber,
Deixe seus filhos, deixe as crianças sob a supervisão de um adulto responsável e não deixa seu filho ficar descendo ladeira de bicicleta, de motoquinha, de carrinho de rolimã, que olha aí o que aconteceu com meu priminhozinho Carlinhos. Tinha 6 anos na época e eu tinha 8 ou tinha 9, não lembro, 10, e aconteceu isso daí. O palhacinho da família morreu descendo, fazendo aquilo que ele mais gostava. O tio Orlando afundou na cachaça. Eu lembro um dia que o tio Orlando chegou aqui, eu acho que era numa sexta. Que dia que foi? Não, ele chegou aqui num domingo de tarde, borradaço de birita, completamente alucinado de birita. Já tinha bebido todas, perdeu o caminho de casa, veio parar aqui na casa do meu pai. Primão, te amo, primão, que crianças lindas. Eu lembro dele me abraçando, aquele fedor de cachaça, parecia que tinha um cinzeiro na boca dele, misturado com pinga. Aí, como eu falei, né? A gente não tinha quarto. Eu e minha irmã dormia na sala. Ela num bercinho, eu no sofá. Aí eu não tive que dividir o sofá com o tio Orlando. Puta que pariu, com um bêbado, um pinguço a noite inteira falando merda. Só que ele não era violento, né? Ele ficava falando baboseira, contando piada sem graça. E eu, a noite inteira no canto ali, eu peguei, pedi pra minha mãe forrar umas cobertas no chão. Eu fui dormir lá. Falei, eu não vou dormir com esse bêbado fedorento. Se ele acorda à noite vomitando em cima de mim. Aí foi a noite inteira esse tio Orlando falando besteira e lembrando do filho. Aí lembrava do Carlinhos, começava a chorar. E abraçava eu, abraçava meu pai, abraçava minha mãe, ficava chorando. Aí pegava os brinquedos, o bichinho de pelúcia aqui, ficava ninando. Que droga. Eu não sei o que aconteceu com o tio Orlando depois disso. Perdemos contato depois de um tempo, mas não sei se ele, nem sei se ele tá vivo. Eu tenho que perguntar isso aí pro meu pai. Mas era muito parecido com meu pai, assim, barbudo, com a barba preta, bem árabe, assim, bem mouro, bem cor de mouro. Mas eu lembro que eles eram uma parte ali da família do tio Orlando com que ele se juntou. Não sei se era parte da mulher, era meio de família cigana ali, ciganos da Espanha, um negócio assim. E essa foi a triste história do Carlinhos. Então a dica é, se você vai encher a bunda de cachaça, coloca seus filhos pequenos sob a supervisão de um adulto e jamais deixe o seu filho andar de motoquinha, de triciclo, descer a avenida, descer a ladeira. Hoje em dia, você andar de bike na ciclovia, você já é um doador de órgãos em potencial. E uma criança, então, nem se fala. Então, triste demais isso daí. Eu lembro que uma vez eu fui lá, antes de acontecer esse dia aí, eu tava lá, aí tinha uma crente lá que deu uma surra de moral em mim, esculachou comigo. A crente falou um monte. Eu acho que eu fui mal criado com a minha mãe, né? Eu falei que eu não queria ir. Falei que eu não queria mais ir pra igreja, que eu detestava aquilo. Aí a crente me pegou assim pelo pescoço e falou assim: você repetir isso, em nome do Senhor Jesus, você tá repreendido. E começou a cascar, falar. Falei eu. Daí aquilo ali só ajudou a ficar com mais raiva da igreja evangélica que minha mãe ia. Aí eu lembro que eu fui pra calçada e minha mãe falou assim: você não vai ficar descendo de bicicletinha, de motoquinha com o Carlinhos. Eu falei pra minha mãe, eu nem sirvo, nem se eu sentar nessa motoquinha ela desmonta. Tá bom, fica na calçada, não vai pra rua não. Aí eu vi o Carlinhos, ui, a criançada lá, ui, subia, descia, por entre três sorria. Triste demais. Cara, não tem graça nenhuma essa história. Só deixei aqui registrado um acontecimento fatídico da minha família. A morte do Carlinhos. Depois eu tenho que falar sobre o churrascamento do meu amigo Pedro, que se churrascou. Ele era esquizofrênico, né? Tinha depressão, mania, nossa, uma loucura. Mas ele me ensinou a jogar xadrez e me ensinou também a dissecar sapos, rãs e pererecas. Outra história. Desculpa aí, pessoal, a história é triste, mas deixando registrado aqui histórias da minha família que eu acho que ninguém nem lembra mais, né? Um dia eu quero voltar aqui e lembrar disso aqui, ou minha filha, meus netos procurarem, tá registrado aqui se o YouTube não falir. Fui.